Boa noite, Ricardo. Começamos a gravar. A gente normalmente começa 19h10. Por quê? Boa noite para todo mundo. Eu acho que é educativo, só temos educadoras e educadores aqui. Primeiro, fica gravado. Então, para as pessoas que não sabem, isso fica gravado. Ok? E eu não gosto de premiar o atraso. É isso? Quem chega na hora, chega e acompanha o debate do começo. Quem não chega, pega o começo. Isso aqui fica gravado, vai ficar no canal do Negrém. Ok? Então, a gente oficialmente vai começar às 19h10. Tá certo? Então, a gravação vai começar. Boa noite para todas as pessoas presentes. Eu sou Teca, eu coordeno o Negrém. Quem está gravando é o professor Ivan Ducati, que é o vice-coordenador do Negrém. Para a gente, essa é a última gravação do ano. O Negrém é o núcleo de estudo de trabalho, classe, sexo, gênero, raça, etnia, a partir do materialismo histórico dialético. Nós fazemos um conjunto de debates a partir do método, e esse é o último do ano. E é com muita honra que a gente encerra com Duda e com a presença dos meus queridas Adriana Franca e Fernando Wolff. Por que com muita honra? Porque vivemos tempos onde a ciência tem sido vilipendiada, onde a produção de conhecimento tem sido feita via WhatsApp, ou eu acho, ou eu penso, onde a superfície das coisas, a opinião das pessoas, é o que tem graçado por aí. Então, para mim, é uma honra. Vou apresentar, agradeço enormemente a sua presença, porque para uma senhora como eu, quando eu olho essa juventude, alguém tão jovem, produzindo tão brilhantemente como a Duda, meu coração se enche de esperança, Duda. Vocês, Adriana, Silvana, devem entrar. Tem sido, Adriana, Fernando, Silvana, vocês têm sido um bastião de resistência em tempos tão obscuros. Então, para mim é uma honra muito grande a unidade afetivo-cognitiva que a gente forma. Poder ter vocês produzindo conhecimento, não ideologia. Produzindo conhecimento comprometido socialmente. Conhecimento para mudar o mundo, mas é conhecimento, é teoria. Isso custa, isso é doloroso. Véspera de Natal, quinta-feira. Não é isso? Então, muito obrigada para vocês que estão aqui gastando, né, os belos cerebinhos, os belos bumbuns sentados aí na cadeira. Apresentarei a nossa maravilhosa convidada. Alguns lembretes. A Duda, após a fala da Duda, as questões estão abertas, mas a gente não dá a palavra para os convidados. Quem quiser escrever, coloca no chat. A gravação irá ao ar apenas com a fala da Duda, ok? As questões para os convidados ficarem muito à vontade, que aqui é um debate científico. Tudo será respondido, mas não irá ao ar para preservar as pessoas. Vivemos tempos cabeludos, tempos de censura, e nós não queremos comprometer as pessoas.
Okay? Então, o Negrin não coloca o debate no ar, para que as pessoas fiquem seguras. Só a fala da Duda, que fala o tempo que ela achar necessário para explicitar o que ela está trazendo para a gente. Ficará gravada no YouTube, você entra lá e coloca Negrin, e você achará. Primeira questão, existe, e já ocorreu, a possibilidade de invadirem o canal. Se invadirem o canal, a gente derruba e manda um novo link para a Duda, para a Adriana. Então, as pessoas que vocês têm contato mandarão o link para vocês. A gente entra de novo, ok? Então, escrevam aqui no link. As perguntas só serão lidas, eu lerei todas elas, após a fala da Duda. Tudo bem? Quem puder, por favor, desliguem os microfones para que a Duda possa. A Eduarda Henrique, com o apelido dessa maravilhosa pessoa que vocês veem na tela. Ela é óbvio que eu vou tirar foto logo no começo, porque agora eu estou me sentindo chiquetésmica, porque eu aprendi a tirar foto aqui no computador. Antes eu tirava a foto aqui e saía eu com o celular. Agora eu sou uma moça muito moderna, que meu filho me ensinou a tirar foto no computador. Ela é psicóloga pela UEM, mestre em psicologia na linha de desenvolvimento humano e doutoranda na linha em psicologia, na linha de desenvolvimento humano, pelo, eu estou lendo a lei, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade, linha de desenvolvimento humano e processos educativos. Ela atua como psicóloga escolar e clínica e docente em 2 universidades. Eu não vou falar para não fazer propaganda da universidade privada. A temática de interesse é psicologia escolar, educação, desenvolvimento infantil, sexo e gênero e psicologia histórico-cultural. Ela participa do LabPsic, que é um laboratório extraordinário que tem se debruçado e que tem formado pessoas extraordinárias. Um dos últimos que eu considero bastiões de formação. Adriana, Fernanda e Silvana estão de parabéns. Prazer, muitíssimo obrigada. Dudinha, obrigada e a palavra é sua. Boa noite, gente. Depois dessa apresentação, não sei nem mais o que falar. Agradeço assim, muito, muito mesmo. Estar aqui é extraordinário, assim, como a Teca falou, né? Por baixo de mim, enfim, né? A minha trajetória é atravessada pela presença de pessoas maravilhosas, professores e pessoas incríveis, né? Seres sociais que fundamentam aí o meu desenvolvimento, que atravessam o meu desenvolvimento, que forjam o meu desenvolvimento. A Dri tá aqui, né? A própria Teca contribuiu assim de uma forma extremamente rica para a construção da minha dissertação, mas também para a minha trajetória pessoal e profissional, nessa unidade, né, Teca, que você trouxe, afetiva cognitiva. Então, assim, estar aqui é uma honra muito grande, então agradeço o convite, a presença de todo mundo. Espero aí poder contribuir um pouquinho nessa véspera de Natal, né, Teca, que você comentou. E que bom ter vocês aqui para a gente compartilhar, né, esse conhecimento científico e desenvolver aí o que a gente tem estudado e principalmente aí, né, nomear o que é o marxismo, o materialismo histórico dialético, e aqui desse lado, né, da minha formação na psicologia histórico-cultural. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu vou compartilhar uns slides aí que eu trouxe só para guiar um pouquinho, né, a minha fala. Oi, né? Foi tudo. Beleza, qualquer coisa vocês coloquem aí no chat ou enfim. Então, eu trouxe um pouquinho aí do que eu tenho estudado desde a minha graduação e se concretizou agora, né, na defesa da dissertação,
que é o desenvolvimento infantil e as relações sexo e gênero. Então, faço uma articulação entre, principalmente, dois autores, que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês, falar um pouquinho com vocês, mas durante a minha trajetória é o que eu, né, me debruço, que eu tenho estudado aí, o desenvolvimento infantil, né, pela psicologia histórico-cultural, articulando as relações, né, sexo e gênero a partir aí do materialismo histórico dialético do marxismo. Então, vou passar aqui. Eu gosto sempre de começar falando, né, do que forjou, né, esses meus interesses, essa busca pelo conhecimento, por concretizar esses conceitos que, na aparência, se expressam de diferentes formas e que, portanto, né, o Vygotsky nos convida a investigar a essência, a investigar os nexos, o que tem por trás, né, a gênese, de fato, desses conceitos, desses fenômenos da realidade. Então, eu sempre falo, né, sempre trago os meus incômodos, o que, de fato, veio dessa realidade, foram incômodos que eu tive ao longo do meu desenvolvimento, né, do desenvolvimento da Eduarda, criança e adolescente, e agora que se concretizou na vida adulta enquanto pesquisa, né, enquanto pesquisadora também. E eu sempre trago o futebol como um ponto de incômodo, justamente porque, né, eu cresci aí numa família que gosta muito de futebol, que assiste muito futebol. Então, isso fez parte da minha vida desde muito cedo. Meu pai conta que quando eu estava recém-nascida, ele me fazia dormir assistindo futebol. Enfim, quando o time fazia gol, ele me jogava para cima, enfim, né? O futebol fez parte da minha trajetória. E isso, ao longo de todo o meu desenvolvimento, isso foi me gerando muitos incômodos pelos espaços que eu não podia ocupar, pelas expectativas, né, que não estavam sendo cumpridas nesse espaço, os meus incômodos de não poder, ou o incômodo do outro, né, de uma mulher, uma menina, gostar de futebol, se interessar por algo que, né, de forma majoritária, os homens jogam e os homens também assistem. E isso foi se fortalecendo nesse incômodo, né? De perceber que muito eu não podia assistir, ou na educação física, na escola, eu não podia jogar. A educação física era separada entre meninos e meninas, e aí as meninas tinham um tipo de aula, um tipo de esporte e uma professora. E os meninos tinham outro esporte, majoritariamente o futebol, um professor, né? E todo um desenvolvimento a ser percorrido. E isso me fez, claro, trazer muitos questionamentos naquele momento, com aquele conhecimento que eu tinha daquela realidade que eu estava vivenciando. E quando eu fui, né, me desenvolvendo enquanto psicóloga, me desenvolvendo enquanto pesquisadora, e conheci o feminismo, por exemplo, isso foi tomando um corpo de conhecimento. Né? E eu fui entendendo o que estava por trás daquela aparência que me incomodava. Né? O que estava por trás daquilo que me chateava, que me enraivecia, enfim, né? E eu trago isso muito no sentido da gente pensar essa contradição entre a aparência e a essência que forja aí, né, o nosso conhecimento e que fortalece a nossa busca pela investigação científica, investigação desses nexos, né, causais, desses fenômenos que vão aparecendo na aparência, mas que estão construídos em uma unidade contraditória, né, dialética. Então, na pesquisa, nos estudos, né, no meu desenvolvimento mediado aí pelos meus professores, eu fui conseguindo nomear isso, né? Eu fui conseguindo entender de onde vinha esse incômodo, como eu consegui, né, como eu iria nomear esse incômodo e como eu poderia estudá-lo, inclusive. E isso, inclusive, muitas vezes fonte de sofrimento, porque estudar isso é a gente se colocar num espaço que a gente normalmente não é estimulado, né? Não é ensinado, não é educado a ocupar. Então, eu sempre trago esse trechinho do Brecht. Em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. E o materialismo histórico dialético fundamentou essa desnaturalização daquilo que ao longo de toda a minha infância, de toda a minha adolescência, era muito natural, mas que gerava incômodo, né? Então, eu gosto muito de trazer
um contexto, né, da onde eu estou partindo, isso da minha realidade, daquilo que eu fui vivenciando, mas que com certeza outras mulheres aqui vivenciaram também, né? De não poder ocupar esses espaços ou não ter o desenvolvimento fortalecido em determinadas funções, habilidades, atividades, e o que a gente vai nomear posteriormente, né? A gente vai entender como funções psicológicas, inclusive. Então, eu acho que é disso que eu parto, né? Então, a pesquisa é fruto desse desenvolvimento, desses atravessamentos ao longo do meu desenvolvimento, que é um desenvolvimento social, né? Que acontece pelas relações sociais. Então, pensar nessas relações sociais foi justamente o ponto de partida, né? Os meus questionamentos, é investigar, de fato, como se dão essas relações sociais que, então, fundamentam o desenvolvimento das crianças, né? Que vão se desenvolvendo aí ao longo da história. Então, dito isso, né, eu trouxe um pouquinho do meu percurso, tanto da dissertação, mas o que eu venho trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar, para a gente discutir. Então, na construção da dissertação, nos meus estudos, eu fiz uma articulação mediada pelo materialismo histórico-dialético de dois autores. Um psicólogo, que é o Elkanin, né, que estudou ao longo da sua obra o desenvolvimento infantil, mais especificamente a brincadeira infantil, a brincadeira de papéis, que eu vou falar um pouquinho mais posteriormente. E a partir dessas brincadeiras, eu fiz essa articulação com as relações de sexo e gênero, né? E aí eu conheci através da Teca, né, que abriu esse caminho e enriqueceu, com certeza, toda a minha formação. É uma autora chamada Maria Jesus Esquerdo, que faz essa discussão mediada aí pelo materialismo histórico-dialético para a gente pensar essas relações, né, na sociedade capitalista, nessa unidade, exploração-opressão. E aí, como articulação, né, desses dois autores, eu trouxe a educação infantil, os processos educativos, a partir dos modelos sociais de ação, ou seja, os adultos que estão no desenvolvimento dessas crianças, que vão fornecendo elementos da humanidade, ora empobrecidos, ora enriquecidos, né? Modelos sociais de desenvolvimento que vão mediar esse processo de tornar-se humano, né? Então, é um pouquinho do caminho que eu vou percorrer aqui com vocês, e essa grande unidade que eu fui estudando, né, que eu tenho me debruçado, enfim, vou continuar estudando aí ao longo aí do meu processo de pesquisa. Então, para a gente começar, eu vou só retomar alguns conceitos que são muito importantes para a psicologia histórico-cultural, né, que é o processo de desenvolvimento social, né? A gente sempre vai pensar, né, que o ser social, ele, claro, quando a gente nasce, a gente tem uma base, né, biológica, a gente tem uma carga hereditária, mas que essa carga ela tem um limite na realidade. Então, se a gente não tem um desenvolvimento a partir da inserção na cultura, a gente encontra um limite, né, da biologia. Então, a gente sempre vai pensar o desenvolvimento histórico e cultural, que se dá pelas relações sociais e, portanto, pela mediação do outro, pelo atravessamento do outro, né? Por esse outro que vai me inserir na cultura e vai fornecer elementos da humanidade, que é o que o Leontiev vai trazer para a gente, essa diferença entre a hominização, que é o nascer ser humano, né, parte da espécie humana, e humanização, que é o tornar-se humano, se desenvolver enquanto parte do gênero humano. Então, a gente sempre vai pensar a criança nesse cenário de desenvolvimento. Então, quando a gente nasce, o Vygotsky, ele traz que a gente depende de forma máxima do outro para nossa sobrevivência, porque a biologia ela vai encontrar seu limite. Então, ao longo desse desenvolvimento, a gente vai ser regido pelas leis sócio-históricas. E a nossa principal forma de relação com a realidade são as atividades, ou seja, né, o que a gente vai pensar aí no marxismo, né, o trabalho, e que na psicologia histórico-cultural a gente vai pensar essas principais formas de relação com a realidade ao longo do desenvolvimento. E a gente encontra um processo de periodização histórico-cultural,
Ou seja, ao longo do desenvolvimento, a gente vai passando por períodos que não são necessariamente uma ordem cronológica, porque não é isso que vai importar a gente atingir etapas do desenvolvimento, mas sim a atividade principal, ou seja, aquilo que medeia a minha relação com a realidade. E ao longo desses processos, essas atividades elas guiam, elas, né, orientam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ou seja, a gente desenvolver esse processo de humanidade. Aquilo que a gente é natural, faz parte da espécie, né, é qualificado, é transformado na cultura. Então, esses órgãos, né, e aí até trazendo um pouco do Marx, se tornam órgãos sociais. Eles se desenvolvem na cultura, nessa inserção da realidade. Então, a gente sempre vai pensar essas funções psicológicas superiores. Então, a memória, a atenção, num processo de desenvolvimento histórico-cultural. E essas atividades principais, essas formas principais de relação da criança com a realidade, podem favorecer, né, podem desenvolver, fortalecer o desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores. Lembrando que isso sempre vai vem do externo, das relações, para o interno. Por isso, é tão importante a gente pensar como se dão os processos mediativos, como se dá a mediação. E aí, pensar na mediação da infância é pensar nesses adultos, ou seja, esses modelos sociais, esse humano que fornece esses elementos da humanidade para uma criança que está em desenvolvimento. Então, para pensar nisso, né, com esse contexto, eu trago o Elkanin, que é um psicólogo que, ao longo da sua obra, como eu falei, né, ele foi aluno do Vygotsky, posteriormente ele se tornou aí colega do Vygotsky, continuador da sua obra. Ele traz, né, no único livro que a gente tem de tradução pro português, do Elkanin, ele fala que o trabalho da vida dele era continuar o que o Vygotsky deixou, né, que é a Psicologia do Jogo, que é essa obra que a gente tem de tradução. Então, pensar nessas atividades, pensando nessas várias atividades, né, principais que a gente tem ao longo do nosso desenvolvimento, o Elkanin se debruça sobre uma atividade específica, que são as brincadeiras, né, o que ele vai chamar também de brincadeiras de papéis, brincadeiras infantis. Então, a gente tem essa questão da tradução, a gente vai ter diferentes formas, né, jogo protagonizado, jogo de papéis, brincadeiras de papéis. Mas, então, ele vai, ao longo de 50 anos, né, de estudos, ele vai desenvolver o que a gente tem de obra traduzida dele, né, Psicologia do Jogo. No livro Psicologia do Jogo, ele reúne todos os seus estudos, como eu falei, foram 50 anos de estudos sobre a brincadeira, e ele organiza isso, compila isso nesse livro, e ele vai pensar a brincadeira enquanto uma das atividades ao longo desse desenvolvimento, que vai guiar, né, esse desenvolvimento daquilo que eu trouxe para vocês, que é as funções psicológicas superiores, esse tornar-se humano. Então, ele vai pensar que a brincadeira, em um período específico do desenvolvimento, guia o desenvolvimento ali daquela criança, guia esse processo de tornar-se humano dessa criança. Esse é o Elkanin. E aí, né, ele faz um processo muito importante, que é a retomada histórico-social da formação da brincadeira. Então, ele vai buscar a gênese da brincadeira, que é uma das coisas que parece ser muito natural, que é a criança nasce brincando, a criança, né, a brincadeira é espontânea, a brincadeira ela é natural, é algo de dentro dessa criança, ela nasce sabendo brincar. E o Elkanin, ele faz um processo de investigação da brincadeira. E ele vai trazer que a brincadeira ela tem uma origem histórica. Em um determinado momento, ela foi desenvolvida a partir das transformações das relações de produção. Isso é muito importante a gente pensar, porque a periodização histórico-cultural não é natural.
A gente não vai olhar para uma criança e vai encaixar isso, essas faixas etárias, ou esses períodos, essas etapas na criança. Justamente porque isso só acontece a partir das relações, da realidade dessa criança. Então, se a gente pensa numa criança que é inserida no mercado de trabalho, ou seja, é atravessada pelo trabalho infantil, como que a gente vai pensar nessas brincadeiras de papéis? Como se dão essas brincadeiras ao longo do seu desenvolvimento? Então, o Elquanin traz esses elementos justamente para a gente pensar o processo de desnaturalização da brincadeira, né? De que não é espontâneo, de que não é natural, e, portanto, os conteúdos das brincadeiras podem e devem ser investigados, né? Porque o que ela está expressando nessa brincadeira está relacionado justamente, né, à composição das relações sociais mais íntimas, mas isso é atravessado por uma estrutura social, que é, né, o nosso modo de relação, de produção, que é o capitalismo. Então, ele traz que a origem do jogo protagonizado possui uma relação genética com a formação orientada pelos adultos das ações com os objetos na primeira infância, mas que isso só foi possível, isso só aconteceu porque foi necessário, ao longo das transformações dessas relações de produção, um período de preparação da criança para a inserção no mercado de trabalho. Porque a complexificação, né, da indústria, das relações industriais, elas demandavam um maior aprimoramento da relação do ser humano, né, do trabalhador com aquele objeto. Então, aqueles objetos que faziam parte, né, aqueles maquinários começaram a ficar mais complexos diante da demanda, né, desse processo de industrialização. Então, a criança ela não podia mais estar nesses espaços, ou em um tempo muito mais reduzido. Portanto, era necessário um processo de preparação. E aí ele traz, né, os brinquedos que foram produzidos como um reflexo e uma reprodução em miniatura daquilo que o adulto tinha acesso. E era um processo de preparação, né, para essa vida adulta. Então, o Elquanin ele traz justamente para a gente essa origem histórica e social do jogo e das brincadeiras. Então, ele traz, né, denominando as ações com os objetos, os modos sociais de utilizá-los que se formaram ao longo da história, agregados a objetos determinados. Os autores dessas ações são os adultos. Os objetos não se indicam diretamente os modos de emprego, os quais não podem descobrir-se por si sós as crianças, durante a simples manipulação, sem ajuda nem a direção dos adultos, sem um modelo de ação. Ou seja, esses brinquedos que foram produzidos ao longo da história da humanidade, que vão refletir, vão reproduzir esses objetos em larga escala, quando a gente olha, ele não traz para a gente a história. Quando a gente olha para uma garrafa, a gente vê uma garrafa, mas ela tem uma história de produção. Em um momento ela não existiu. E a função também vai sendo transformada a partir dessas relações, como ela é organizada nessas relações. Então, a criança, ela não nasce sabendo o que é aquele brinquedo, porque ela já nasce com um brinquedo que já foi produzido, já tem uma história. Então, esses objetos, eles demandam um processo de mediação. Então, quem vai inserir as brincadeiras e os brinquedos no desenvolvimento da criança somos nós adultos. E isso é muito importante, porque isso vai indicar para a gente como a gente insere, como a gente usa, e o mais importante disso tudo, como se dá essas relações e como esses objetos estão articulados nas nossas relações dos adultos. Então, por isso que a gente vai trazer esse modelo social de ação, que vai ser muito importante para a gente pensar ao falar, por exemplo, do sistema sexo e gênero, que é o que as mulheres mais manipulam, quais são esses objetos que as mulheres, em sua maioria, têm contato, como que isso se dá na dinâmica, na organização da vida, o que isso difere dos objetos, desses brinquedos dos meninos, enfim. A gente vai pensar
esse adulto que tem uma relação organizada de tal modo que vai mediar essa relação para aquela criança que está em desenvolvimento. Portanto, está se apropriando dos elementos dessas relações. Então, esse movimento do Elkins foi extremamente necessário, né, essencial na sua obra para a gente desnaturalizar a brincadeira, os brinquedos, né? Eles não têm uma essência em si, eles têm uma história, né? Uma história de produção. E essa história se deu a partir dessa reorganização dos modos de relações. Então, foi uma necessidade ter a infância, foi uma necessidade desenvolver a brincadeira. E era necessário que essas crianças fossem preparadas para o mercado de trabalho, e por isso, portanto, os brinquedos foram desenvolvidos. Nesse processo, o Elkins traz para a gente que, nesse momento importante, né, do desenvolvimento da criança, a criança passa a ter uma necessidade, nesse processo de inserção da cultura, que ela está aprendendo as relações, que ela está mudando de posição na realidade também. Então, ela sai daquela máxima dependência, ela começa a andar, ela começa a manipular os objetos, ela tem acesso aos brinquedos, e aquilo vai suprindo necessidades imediatas, mas que também vão sendo superadas. Então, essas necessidades vão sendo reorganizadas. E nesse momento, o Elkins traz que a criança passa a ter um desejo de agir como um adulto. Por quê? Bom, ela passou a ter acesso aos brinquedos, começou a brincar com os brinquedos, ela sabe fazer tudo com aqueles brinquedos. Mas a gente tem um controle muito grande sobre esse manejo dos objetos, né? Sobre o manejo dos brinquedos, desde textura, tamanho, e ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai crescendo. E isso vai superando as suas necessidades. Então, a criança vai reorganizando essas necessidades, né? E a gente coloca também a criança, a gente passa a demandar dela outras atividades, outras formas de relação, né? E a gente potencializa, inclusive, pode potencializar, né? Demandar, fazer necessidade desse desenvolvimento. Então, nesse determinado processo, o Elkins traz que a brincadeira de papéis, ela indica para a gente essa necessidade da criança de agir como um adulto. Então, a criança, ela quer ser como o pai, quer ser a mãe, o irmão. E aí, a gente entra no Instagram hoje, a gente vê muitos videozinhos nesse sentido, né? Da criança imitando a mãe, imitando o pai, imitando uma outra criança, falando de um determinado jeito, utilizando determinadas expressões. Ela tem esse desejo de estar nessa posição. Só que, claro, ela vai encontrar muitas limitações. Porque, por exemplo, ela não, né, uma criança ali de 3, 4, 5 anos, ela não pode mexer com fogo. Ela vai ter. Então, ela não vai poder cozinhar alguma coisa de verdade. Então, o brinquedo, ele vai ocupando esse espaço de realização dessa necessidade de uma outra forma, né? Pela imaginação. E aí a gente vai ter esses brinquedos em miniatura. E ela vai manipulando isso, né, de uma outra forma e vai suprindo essas necessidades. Mas, para além desse manejo desses brinquedos, desses objetos em miniatura, o que é mais importante para a gente pensar nesse desenvolvimento e como a gente medeia o desenvolvimento das crianças é justamente o que tem por trás desse manejo, que é as relações sociais. Como que esses adultos vão se relacionando com essa criança e como ela percebe essas relações entre os pais, né, entre os irmãos, entre outras crianças, as funções que cada um desempenha. Então, quem me faz dormir? Né? Quem cozinha para mim? Quem faz isso em casa? Então, ela vai, nesse processo de inserção das brincadeiras, ela vai captando, né, essas relações, as relações entre os seres humanos, esse formato, esse modo de organização da vida. Porque as funções são importantes. Porque ela vai desempenhar, se ela quer agir como uma adulta, ela vai desempenhar funções.
Então, a gente tem um processo de captação da função social desses adultos. E aí a criança vai entendendo e vai se apropriando na sua realidade quem faz cada coisa, como que faz, como que esses brinquedos, né, que expressam esses objetos maiores são utilizados na dinâmica da vida, para quê, quem usa, como usa. Então, não é um simples manejo dos objetos. Esses brinquedos, eles têm uma função. Porque quando a gente compra, sei lá, um fogãozinho para uma criança, a gente vai ensinar a função daquele fogão. O que um fogãozinho faz? O que uma panelinha faz? O que uma faca faz? Ela está aprendendo na brincadeira algo que ela vai fazer na realidade dela também. Mas de uma forma que seja adequada para ela, né? Que se adeque às limitações da criança. Então, nesse processo de aprendizagem, a gente vai tendo, que tem por trás disso, obviamente, as relações sociais, os papéis sociais que a gente vai desenvolvendo. E a gente começa a perceber, o Elconin, ele faz o processo de análise, ele passou muito tempo da sua vida analisando brincadeiras, inclusive das metas, né? Ele tinha filhas e as filhas e posteriormente as netas, ele começou a analisar essas brincadeiras, porque ele vai pensar a importância do conteúdo das brincadeiras. Porque se os brinquedos, eles estão expressando algo da realidade dessas crianças, como elas compõem essas brincadeiras, como elas se relacionam entre elas, é uma expressão dessas relações. Por quê? É o que ela tem aprendido, é os elementos que ela tem se apropriado. E ela vai expressar isso nessas brincadeiras, porque é a realidade dela. E a gente está falando de um desenvolvimento histórico e cultural, não é um desenvolvimento no vazio. Ele se dá pelas relações sociais, pela mediação, por um outro adulto. Então, ele começou a analisar o conteúdo dessas brincadeiras, né? E foi entendendo como isso expressava justamente essas relações. E aí a gente se apropria desses questionamentos do Elconin para entender do que criança brinca. E pensando no que ela brinca, o que ela está dizendo? O que ela está dizendo das apropriações, desses elementos, desse processo de tornar-se humano nas brincadeiras? Como que ela tem se desenvolvido? E aí a gente vai pensar qual que é a realidade vivenciada pela criança e quais são os papéis que ela passa a interpretar. Porque a criança passa a brincar de mamãe, ela passa a brincar de papai, ela passa a brincar de professora, ela passa a brincar de enfermeira, de médico. Ela vai desempenhando papéis. E aí, quando a gente vê uma criança brincando, por exemplo, né? Vou brincar de professora. Então, ela organiza todo o quarto ali, o lugar que ela está. Ela pega as coisas para fingir que é um quadro, se ela não tem um quadro, um giz, se ela não tem um giz. Então, isso indica para a gente que ela está entendendo o que uma professora faz. E ela está repetindo isso, né, reorganizando isso na brincadeira, de tal forma a desempenhar essa função de professora. E aí o Elconin traz que, inclusive, as regras são muito importantes nesse processo, né? E aí a gente vai entender a possibilidade aí do desenvolvimento do autocontrole da conduta, né? De conseguir demandar do outro esse cumprimento das regras. Então, assim, se a professora ela age dessa forma, ela não vai poder agir de uma outra forma. Se a função do aluno é ficar sentado, escrever o que a professora colocou no quadro, o aluno não vai poder ficar em pé, ele não vai poder ficar saindo ali daquele ambiente, né? Então, a criança, ela organiza a brincadeira e leva isso muito a sério. Isso diz pra gente essa apropriação dos papéis, né? O que ela está aprendendo do que é um papel de uma professora, o que é o papel de um médico. E aí, o que é interessante a gente pensar? Quando a criança brinca ali de mamãe e papai, o que ela coloca que a mamãe faz? O que seria essa função de ser mãe na quais são as atividades de uma mãe na brincadeira. E
quais são as atividades de um pai na brincadeira. Ou será esse pai aparece? Né? Porque a gente entende, né, que essa brincadeira do mamãe, papai, mamãe, filhinho, é uma brincadeira que as crianças vão, né, desenvolvendo. Mas, lembrando lá do Elcone, isso não é natural, isso não vem do nada. Então, é importante a gente pensar quais papéis ela interpreta, de que pessoas ela vai interpretar e quais são as atividades, porque isso compõe o conteúdo das brincadeiras. E foi isso que a gente foi pensando para articular as relações de sexo e gênero. Como elas estão se expressando nos processos da brincadeira. Ou seja, como as crianças vão entendendo essas relações a partir das brincadeiras, a partir das relações que ela tem com os outros adultos. Então, isso foi se concretizando, né, se articulando enquanto uma pergunta. E aí, retomando, né, o que eu tinha mencionado desse desenvolvimento que acontece do externo para o interno, o Vygotsky, ele chama isso de lei geral do desenvolvimento psíquico, né? Então, primeiro, essas funções, né, o desenvolvimento se dá nas relações para que depois ele seja internalizado, para que ele se dê intrapsiquicamente. Isso é muito importante para a gente pensar esses elementos das funções, dos papéis sociais que a criança desenvolve, porque isso está nas relações, para depois a criança se apropriar, para que isso seja intrapsíquico. Então, a gente sempre vai pensar nesse movimento do desenvolvimento, do externo para o interno, do inter para o inter. E aí, mais uma vez, a gente chega nesse modelo social de ação. Essas relações que vão compondo esse tornar-se humano, esse processo de humanização. E a brincadeira, os conteúdos das brincadeiras, são uma fonte de análise muito importante para a gente entender esse processo de humanização, esse processo de mediação. Para a gente pensar mais para frente, por exemplo, os processos educativos, a escola, os conteúdos escolares, como que isso se dá no processo escolar, né? Como se compõe isso, esses modelos sociais de ação, para além da família, para além dessa família nuclear. Mas o que a gente tem enquanto estrutura organizada, que parece ser uma essência, ou seja, parece que se deu assim, mas não é, né? A gente vai entendendo que isso precisa ser desnaturalizado. Então, a gente tem que o desenvolvimento do argumento, do conteúdo do jogo, são mostras de que a criança compreende cada vez melhor o conteúdo da vida dos adultos. Ou seja, as relações sociais, né? As relações que são aí derivadas desse modo de produção, né? Das relações de produção. E aí, pensando nisso, eu, né, compartilho com vocês esse questionamento para a gente pensar, né? Que é esses incômodos que a gente vai construindo ao longo da pesquisa. Pensando nesse contexto todo, do que as meninas e os meninos brincam? São as mesmas brincadeiras? São os mesmos brinquedos? São as mesmas relações? Né? O que tem nesse conteúdo das brincadeiras? E aí a gente vai percebendo que isso se expressa de uma forma muito diferente no desenvolvimento dos meninos e no desenvolvimento das meninas. E a gente vai ter brincadeiras de meninos, brincadeiras de meninas, brinquedos de meninos e brinquedos de meninas. Trouxe um pouquinho, eu coloquei no Google, brincadeiras de meninas, brinquedos de meninas, perdão. É o que a gente tem. É um mundo bem específico, que depois a esquerda lá traz, a esfera doméstica, né? E quando a gente fala da esfera doméstica, é a produção da vida, né? Aquilo que é necessário para que eu viva. Então, para eu trabalhar, eu preciso dormir, então eu preciso de uma casa limpa, eu preciso de uma roupa lavada e passada, eu preciso de uma alimentação, eu preciso de uma vida organizada para que eu possa produzir mais valia, para que eu possa produzir, né? Esse é um slide bem cor-de-rosa.
Então, é o que a gente encontra no Google quando a gente, né? Mas eu, né, penso que é uma experiência, né, gente? Pensando que isso é uma realidade, uma estrutura, que vocês já viram o que as meninas brincam, né? Quando a gente entra numa loja ali de departamento de brinquedos, a gente tem essa divisão, né, da loja, inclusive. Quando eu coloco ali, né, brinquedos de meninos, a gente tem uma outra estrutura, uma outra possibilidade, né, outro formato de brinquedos e brincadeiras, que demandam, talvez, coragem, que demandam pensamento, raciocínio, né, manejo ali, motricidade, enfim, é uma outra esfera, né? E aí isso se expressa nos brinquedos, mas também isso vai, né, se dar nas brincadeiras, na composição das brincadeiras, do que as meninas brincam, do que esses meninos brincam. Então a gente está vendo uma realidade de desenvolvimento, um caminho de desenvolvimento que se diferencia. E aí eu vou pensar isso, né, na dissertação, enfim, tenho estudado principalmente à esquerda, as relações do sistema sexo e gênero, né? Como que a gente vai olhar isso para além da aparência? Vamos tentar entender, então, como que isso foi se organizando nesse sistema, nessa sociedade capitalista, né? E aí eu revisitei o clássico, né, do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele faz uma retomada histórica, né, dos processos de transformação na forma de organização das relações de produção e, portanto, também das relações sociais, para a gente entender como isso foi se constituindo e como hoje isso se expressa, por exemplo, nessa divisão bem específica entre o que é brinquedo e brincadeira de menino e o que é brinquedo e brincadeira de menino. E aí a gente vai entendendo, né, que na Constituição da Propriedade Privada era necessário, para que isso se perpetuasse, que fosse possível esse acúmulo, né, essa manutenção desse acúmulo, um legado patrimonial. E isso se deu a partir de uma transformação, né? Isso pode ser garantido a partir de uma transformação das relações, que é a garantia aí, né, da restrição da procriação da mulher, né? De quem é meu filho, quem é a continuidade do meu patrimônio, né, do meu legado familiar. E aí, né, pensando que as ideias dominantes são produzidas pela classe dominante, a gente precisa naturalizar essa organização monogâmica, tornar isso um processo natural, espontâneo, e que a gente nasce assim, para que isso não seja questionado. Então, a gente vai tendo o desenvolvimento, né, dessas ideias, que a gente pode organizar isso a partir do patriarcado, né, que se dá de forma anterior, mas que no capitalismo se expressa, né, a partir dessa aliança entre o capitalismo e o patriarcado. Assume uma faceta, né, a partir da opressão, nessa unidade aí de exploração. Então, pensando nisso, o sexo ele se torna um critério de divisão dessa organização da vida, dessas relações. Então, a gente tem a divisão sexual do trabalho. E aí, né, eu cito a Teca, que traz que a nascente indústria capitalista, ao engendrar novas relações econômicas necessárias ao seu desenvolvimento, engendra também novas formas de relação, o que traz modificações significativas, principalmente na vida das mulheres, que vai ter a sua restrição da vida, dessa procriação, e também do trabalho, dessas relações de transformação na realidade. E a gente vai ter a composição dessa família nuclear. E aí pensar nisso é pensar que no desenvolvimento infantil, essa menina já vai ter, né, essa criança que nasce, ela já vai ter a sua organização da vida atravessada pela divisão sexual do trabalho. Então, a gente vai pensar isso só na vida adulta, mas
desde a gestação, desde a espera, porque a gente vai ter uma organização desse desenvolvimento, uma mediação desse desenvolvimento de forma diferente, a partir do sexo, que é esse critério, né, de divisão da divisão sexual do trabalho, que vai organizar esse trabalho interno, que é produção da vida, e que é produção de valor, que é esse trabalho externo, né? Então, como eu falei, a gente precisa da renovação dessa força de trabalho. Mas para que isso seja continuamente feito por mulheres, a gente precisa de ideias que naturalizem isso. Naturalizem, portanto, características femininas. Então, a gente vai ter essa nomeação, inclusive, né, do que é uma característica feminina. Então, não é característica do gênero humano. Passa a ser uma característica da mulher, uma característica do homem. Então, a gente vai ter a organização dessas diferenciações para a manutenção dessa divisão da produção da riqueza e da produção de força de trabalho, né, daquilo que é necessário para que a gente produza esse valor. Então, a gente tem que o patriarcado operou significativamente enquanto um sistema ideológico da classe dominante, estruturado com ferramentas de falseamento da realidade. Assim como, por exemplo, a gente naturaliza a brincadeira, como a gente falseia essa ideia de que a criança nasce brincando. E de que o brinquedo e a brincadeira é natural. Então, naturalmente, a menina vai ter interesse pela boneca, pela maternidade. Naturalmente, o menino vai ter interesse por aquilo que é desafiador. Assim como opera, né, o patriarcado no capitalismo, esse falseamento da realidade a partir da contradição entre a aparência, como a gente expressa isso, e dessa essência, que é a investigação desses nexos causais do gênero humano. E aí a gente vai ter essa hierarquia, né, entre os sexos. E aí, portanto, garantir a exploração da mais-valia. E aí a gente tem, né, a apropriação dupla da força produtiva da mulher em casa, de forma não remunerada, e na indústria, se caracterizando uma remuneração menor, justamente porque o papel principal é a garantia da força de trabalho. E aí a gente vai ter esse falseamento dessas capacidades, dessas funções, desses papéis considerados femininos ou masculinos, usando como critério a biologia, né? Então, tornar aquilo que nos é diferente como um critério para o que pode ser desenvolvido pela mulher ou desenvolvido pelo homem. E aí, gente, como que isso se expressa, né? Por exemplo, na nossa realidade, como isso vai organizando, inclusive, as nossas relações e as nossas profissões, por exemplo, né? Então, esse é um printzinho do site do Conselho Federal de Psicologia. E aí a gente tem o número de 20 do Paraná, né? E lá é separado por estados, eu peguei do Paraná, a gente tem 27.204 psicólogas registradas, 4.654 psicólogos registrados. E se a gente pensa socialmente, a psicologia é considerada uma profissão do cuidado, do afeto, né? Da garantia da vida. E a gente vai organizando a estrutura, né, as relações de produção a partir dessa divisão sexual do trabalho. E isso vai se expressar, por exemplo, no tem que saber conversar para ser psicóloga, tem que ser afetuosa, tem que ser carinhosa, tem que ter paciência. Quem tem isso? De quem são essas características? Esse falseamento da realidade pela classe dominante diz que essas características são femininas, são da mulher, não do gênero humano, porque é a mulher, parte desse gênero humano, que tem o desenvolvimento dessas características. Portanto, a gente vai ter um número massivo, né, superior de psicólogos. E aí, pensando nas mulheres na educação, por exemplo, se a gente pensa ali na base, né, 96,4% das mulheres, né, dos educadores na educação infantil são mulheres. E se a gente pensa
o espaço da educação infantil, que até pouco tempo era um espaço considerado de assistencialismo, e é divulgado como espaço de não conhecimento científico, porque é o espaço da brincadeira. E se brincadeira é natural, ela não é importante. Se brincadeira é natural, eu não preciso de educar essa brincadeira, eu não preciso planejar essa brincadeira, eu não preciso organizar essa brincadeira. Eu preciso garantir os cuidados básicos para essa criança, né? Então, eu não preciso, inclusive, de conhecimento científico. Então, historicamente, a educação infantil ocupa esse espaço de não conhecimento científico, de não saber sistematizar, né? E sim de um cuidado básico. E a brincadeira não é levada a sério, né? Não como uma atividade, como uma relação da realidade. E aí a gente vai subindo, né? A gente vai vendo que esse espaço do ensino superior, majoritariamente, é ocupado por homens, na sua valorização, exposição. O que a gente mais tem de valorização de conhecimento científico, histórico e socialmente é no espaço do ensino superior, né? Nossa, você tem uma faculdade, você está no ensino superior, essa valorização é ocupada majoritariamente por homens. E aí a gente vai ver, né, de 1930 para cá, o Ministério da Educação foi ocupado por uma mulher uma única vez. E claro, a gente não está falando aqui nesse sentido de representatividade vazia, mas sim do espaço que é possível, da educação que a gente tem para que a gente chegue a espaços públicos, né? Espaços de relações de poder. Então, a gente vai pensar justamente, né, o que é organizado, quais são as atividades organizadas para a mulher. E isso tudo falseado justamente por essa ideia de que a gente tem características que são das mulheres e características que são dos homens. E aí, pensando nisso tudo, né, como eu falei até que me apresentou à esquerda, enriqueceu muito essas, né, articulações, o estudo, né, que é uma socióloga, economista, professora, né, de uma universidade de Barcelona, que faz a recuperação histórica dessas distintas formas de organização das relações pelo Engels e que vai pensar essa aliança do patriarcado e do capitalismo a partir, né, de fato, dessa produção do que é valor e a produção da vida. E que, para que a gente tenha a manutenção disso, é necessário uma educação de gênero. É necessário que a gente, desde a gestação, organize a vida da criança a partir dessa divisão sexual do trabalho. A gente organiza que ela vai ter acesso de elemento da humanidade, do gênero humano, justamente com esse critério do sexo. Então, é necessário uma educação de gênero para manter o patriarcado, né, a aliança entre patriarcado e capitalismo, para manter essa divisão sexual do trabalho, portanto, a exploração da mais-valia. É necessário que a gente pense, desde que a gente nasce, que a gente está destinada a ocupar esse ou aquele lugar, e que eu tenho essa ou aquela característica, e que, portanto, eu devo ter essa ou aquela atividade. É necessário disponibilizar elementos específicos de desenvolvimento para a criança. Então, a gente tem um cerceamento do desenvolvimento humano. A criança tem o seu desenvolvimento fragmentado a partir do critério do sexo. Mais uma vez, a gente vai, né, trouxe essas imagens para a gente pensar nessa educação de gênero que passa a se estruturar, se organizar na infância, a partir desses brinquedos, que vão dizer para a menina que o lugar, a esfera que ela ocupa é justamente essa esfera doméstica, de produção da vida, da maternidade, por exemplo, né? E que isso é natural,
de que isso é algo inato e que, portanto, é isso que pode ser desenvolvido. Por outro lado, essas funções psicológicas que passam a ser enriquecidas pelo menino, elas ocupam esse espaço público das relações de poder, da coragem, da vida pública, da economia, da política, de restrições muito pequenas comparadas ao desenvolvimento da menina. Então, quando a esquerda traz, né, essa necessidade de uma educação de gênero pela classe dominante, é justamente a organização das relações dessa criança a partir desse sistema sexo-gênero que a esquerda nos traz. Então, o que vai trazer, né, que a gente vai ter uma esfera da sobrevivência, que é essa esfera doméstica, e que a função justamente é a produção e a reprodução da vida. E que a gente, inclusive, considera isso uma atividade improdutiva, que, ao mesmo tempo que garante a manutenção dessa realidade, não gera mais-valia imediata. Por outro lado, a gente vai ter a esfera da transcendência, que é essa exploração da realidade, essa vida pública, é um trabalho que gera mais-valia, portanto, considerado produtivo no capitalismo. Então, a gente vai percebendo, quando, né, voltando aqui, justamente quais são as esferas que vão atravessar esse desenvolvimento dessa criança e qual é a ocupação nesse processo. E aí, a gente vai pensar, né, essas bases materiais e as bases sociais que fundamentam uma socialização diferenciada a partir desse sistema. Então, uma vez detectado o sexo de uma pessoa ali no útero, né, no processo de gestação, e certificado o seu registro de nascimento, pode conseguir que a mesma se ajuste a um certo modelo, tanto por seus aspectos físicos, como pelos interesses que se desenvolve, a forma como vê o mundo, o tipo de relações que estabelece. A diferença reprodutiva é utilizada para que, desde a gestação, a organização de um formato específico de qual a vida essa criança deve seguir, sendo um padrão, uma organização de relações, funções, atividades, brinquedos e funções psicológicas a serem estimuladas. Então, é só a gente pensar, né, no chás revelações que acontecem. É muito simbólico o chá revelação, né? Porque ele dita que caminho de desenvolvimento essa criança vai seguir, que caminho de desenvolvimento, quais elementos vão esperar essa criança quando ela nasce. Que daí a gente já vai organizar um quarto rosa, a gente vai organizar os brinquedinhos, né? Os desenhos, quando ela cresce, né? Ela vai se desenvolvendo, as brincadeiras, aquilo que ela pode falar, como ela pode se comportar, como ela deve sentar, quais cuidados ela deve ter. Por outro lado, né, a gente vai ter toda uma ideia de expectativa sobre o desenvolvimento. Então, quando foge dessa expectativa, a gente passa a ter questionamentos, inclusive. Então, a gente vai pensar, né, nessa análise, nessa articulação, que a gente produz, a partir dessas relações, condições desiguais do desenvolvimento humano, elementos desiguais, justamente porque a gente tem uma fragmentação desse desenvolvimento, desde a gestação. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento omnilateral, desenvolvimento das máximas possibilidades humanas, aqui a gente tem uma restrição, né? A gente vai ter uma marcação muito específica que vai ditar as possibilidades e os limites desse desenvolvimento. E que as brincadeiras justamente são esse meio, essa fonte que vai indicar para a gente como a criança está entendendo isso, como ela vai expressar isso, né? Quando ela vai dizer para a gente as funções e os papéis que o adulto vai desenvolver, que a mãe e o pai vai desenvolver, que a menina e o menino pode brincar ou não. E eu, né, acompanho o desenvolvimento do meu sobrinho de perto
e ele tem 4 anos e ele já fala, né? Isso é de menino, isso é de menino. Eu não posso isso. Essa cor, não. A criança, muitas vezes, ela de fato não vai ter essa consciência imediata. Isso é um desenvolvimento da consciência, né? Ela não tem a dimensão exata do que aquilo significa para nós enquanto sociedade, mas ela já se apropria enquanto natural, como se fosse algo que ela nasceu dessa forma, então, portanto, ela não vai ter acesso àquilo, aquele brinquedo, aquela brincadeira, aquela atividade, aquela profissão mais na frente. Tu pode já pensar, né, as profissões que a gente segue, aí os dados que eu trouxe, né, das profissões do cuidado, das atividades do cuidado. Então, para a gente é caro esse processo de desnaturalização dessas relações desde a infância, porque é desde a gestação que a gente está cerceando, fragmentando, criando barreiras nesse desenvolvimento humano, que passa a ser um desenvolvimento do menino ou um desenvolvimento da menina, que passa a ser uma relação desigual, condição, elemento desigual de acesso à realidade. Então, a criança nasce nessa organização e depende dela para sobreviver. Quem vai organizar essa vida dessa criança desde seu nascimento é o adulto. E o adulto, né, essas relações são atravessadas justamente por essa estrutura capitalista que tem na unidade exploração e opressão condições necessárias para que essa criança tenha acesso ao modelo unilateral, ao modelo, um caminho único de desenvolvimento. Então, não depende dessa criança, não é vontade dessa criança, é organização da vida mediada, que quem medeia é o adulto. Então, se ela depende dessa realidade para sobreviver, é nela que ela vai ser inserida. E nela a gente encontra um modelo unilateral que é organizado a partir do critério de sexo. Então, a esquerda traz que na sociedade se estabelece uma distribuição de responsabilidades que é alheia à vontade das pessoas. E os critérios sobre os quais se estabelecem essas distribuições são sexistas, classistas e racistas. Do lugar que nos é atribuído socialmente, dependerá a forma como teremos acesso à nossa própria sobrevivência. E esta relação com a realidade comporta uma visão particular, que passa a ser universalizada. Porque a gente escuta, porque a gente, né, tem acesso a isso é de mulher, isso é de menina, criança, isso é de menino, criança. Então, ela vai ter uma visão particular nessa realidade, que é desigual, que não tem os mesmos elementos, que não tem as mesmas possibilidades. Então, a gente tem esse cerceamento. Não pensamos de determinado modo, atuamos de certa maneira, valorizamos certas coisas de forma espontânea, senão que mediatizadas pela forma como conseguimos viver ou sobreviver. A forma em que as mediações são organizadas, a forma como os adultos organizam essa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande o desenvolvimento infantil. Porque a gente está organizando crianças, seres humanos, que vão ou não poder desenvolver consciência sobre essas relações. Sobre o que se pode ser, o que se pode ter, em que lugar pode ser ocupado, né? Qual sociedade almeja. Então, quando a gente vai pensar, né, a educação infantil, enquanto esse processo, esse espaço de desenvolvimento humano e de educação dessas crianças, é muito sério. É lugar de conhecimento científico e é lugar de organização da vida, desses modos de relação, que devem ser superados, que devem ser combatidos. E claro que, né, a gente precisa de uma organização coletiva muito grande para a superação dessa relação
para revolução, mas que a gente precisa pensar nessa infância desde agora, né? Porque essa passagem não se dá de forma imediata após a revolução, por exemplo, quando a gente pensa, né, nos processos revolucionários. Porque a gente tem uma criança, um ser humano, que tem o desenvolvimento de uma consciência em uma sociedade. Então, pensar nesses processos educativos, né, nessas mediações, é de uma responsabilidade muito grande que a gente deve se ater, que a gente deve pensar. E que, claro, é um campo muito difícil, porque a gente está falando de educação infantil. E que, sendo essa educação infantil, né, tendo ocupado por muito tempo esse campo de valor pessoal, né, de construção desses valores que partem da classe dominante, é um campo de disputa, né, de contradições, mas que é extremamente importante a gente pensar, organizar e planejar. Por isso, eu, né, trouxe no processo dos estudos, da pesquisa, da dissertação, a educação infantil, né, nessa mediação desse desenvolvimento dessa infância. Vou tomar só uma água, gente. Em uma sociedade capitalista, os processos educativos alienados naturalizam a inversão da gênese de tais características. Então, colocam elas como naturais, de modo a enfatizar que as diferenças sexuais reverberam biologicamente nas diferenças de papéis que regem essas relações. Dessa forma, desvinculadas das reais possibilidades do ser humano, a criança passa a se desenvolver mediada por atividades que respondem ao cumprimento de normas, aquilo que é necessário para a classe dominante, né? Aquilo que é demanda, necessidade e organização da classe dominante. Existe uma definição clara e respondente aos interesses dominantes do que é o papel social da mulher e o papel social do homem. Por isso, desde a infância, essa criança é investida, né, organizada, sua educação, seus processos e os elementos da realidade são organizados para que ela desempenhe esse papel da mulher ou esse papel do homem. E que responda, então, à manutenção da estrutura da sociedade capitalista, aliado, né, ao patriarcado. Então, como eu trouxe, né, pensando a brincadeira de papéis a partir do sistema sexo-gênero, a gente vai entender que a criança que chega na educação infantil, ela tem esse desenvolvimento organizado não a partir dali, mas desde a sua gestação. Ela já chega com um formato de relação, com uma organização das relações, com acesso a determinadas brinquedos, brincadeiras, atividades, relações, ideias. Isso não começa a partir dali. Então, a gente precisa desnaturalizar nesse processo de inserção na educação infantil, de modo a romper com o empobrecimento desse desenvolvimento, né? Desse percurso de desenvolvimento, que, ora, vai favorecer funções psicológicas superiores específicas às meninas, como o afeto, a atenção, essa ideia de que a mulher, portanto, é muito atenciosa, né? Ela se atenta a vários detalhes, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O falseamento da realidade nos diz que isso é natural, que eu, Eduarda, mulher, biologicamente estou propensa a prestar atenção e ter uma atenção desenvolta a várias coisas ao meu redor e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, se na divisão sexual do trabalho eu tenho uma responsabilidade da produção da vida, então a vida doméstica é minha, naturalmente minha, e trabalho externamente com menos valorização, né, e produzo mais valia, eu tenho duas esferas para dar conta, né? Eu tenho uma dupla função no trabalho para desenvolver. Então, é natural, né? São esses questionamentos. A gente demanda esse desenvolvimento
dessa atenção, dessa percepção, desses afetos. É um estímulo, né? É uma mediação, é um investimento nesse desenvolvimento. E aí isso se expressa na realidade como razão e emoção, né? A mulher é a emoção, o homem é essa razão. Mas se a esfera da transcendência demanda que permite, possibilita que os meninos tenham acesso desde muito cedo à vida pública, o pensamento, a linguagem são estimulados nesse sentido. É necessário esse desenvolvimento para a ocupação desses espaços. Então, a gente vai ter justamente esse processo de mediação distinto no desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores, na socialização desses meninos e das meninas. Para algumas coisas, o empobrecimento dessas funções, ou para outras, o enriquecimento, a partir desse critério que eu comentei, que é o sexo, né, que é a divisão sexual do trabalho. Então, a ideia, né, o propósito, né, a função, o objetivo é desnaturalizar essas relações. Portanto, desnaturalizar esse desenvolvimento que não acontece espontaneamente, né? E a brincadeira é justamente essa fonte de desenvolvimento que vai indicar para a gente esse reflexo do que a criança tem se apropriado, daquilo que a criança tem acesso. Que vai organizar, né, nos brinquedos, nas brincadeiras, daquilo que é comportamento, né, atividade, aquilo que é proibido, aquilo que é permitido, a apropriação do papel da mulher e do papel do homem nessa sociedade. E isso vai possibilitar e vai, né, atravessar o desenvolvimento da consciência, que é conseguir fazer uma análise disso tudo, que é entender aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Então, por isso que isso é muito caro, né? É pensar nesse desenvolvimento da consciência, é pensar na superação desse modo de organização das relações, né? Nessa desigualdade de acesso ao gênero humano, nesse empobrecimento desse desenvolvimento, nesse cerceamento do desenvolvimento, que vai, né, se expressar em diversas formas de violência, né, que a gente, claro, pode estudar inúmeros formatos de violência a partir desse desenvolvimento que se dá por caminhos diferentes e, portanto, desiguais. E aí, mais uma vez, né, eu trago a Teca, que diz que a educação de gênero, de forma como descrita, prepara as mulheres para que sejam submissas e emocionais, voltando seu interesse para as coisas internas, para o mundo da reprodução. E educa os homens para que sejam autoritários e racionais, ocupando-se do mundo da produção, do mundo público, das coisas externas. Se assim os seres humanos podem ser construídos, também podem inverter a lógica societal que rege essa construção. Então, construir uma educação com as relações de sexo e gênero que transforma homens e mulheres em seres autônomos, livremente associados para produzir a vida. As relações de gênero, as relações de desenvolvimento, as relações que possibilitam a apropriação dos elementos do gênero humano e não de elementos que são fragmentados em características que são femininas ou características que são masculinas, né? Então, é muito caro, né, o que a Teca traz diz. Se assim os seres humanos podem ser construídos nessa lógica, de acordo com esses interesses da classe dominante, isso também pode ser superado. Isso pode ser, né, a gente pode construir esse caminho de superação. E um desses elementos que eu pauto aqui, né, com respaldo da minha, né, das mediações que eu tive acesso ao longo da minha formação, é a educação infantil. É a organização, é o planejamento dessa educação, né, que se organize a possibilitar um desenvolvimento humano, um desenvolvimento
que dê acesso ao gênero humano, né? Que fortaleça o acesso aos elementos do gênero humano. E aí, eu fiz, né? Pensando nisso tudo, trouxe essa articulação do Elquenin, das brincadeiras de papéis com as relações do sexo e gênero esquerdo, entendendo que, né, as brincadeiras de papéis e o sistema sexo e gênero são elementos da particularidade da sociedade capitalista, pensando a dialética singular, particular e universal. E para pensar, né, que depende do educador que as relações entre as crianças no jogo tenham um efeito positivo para a educação. E, trazendo isso, extremamente importante que a Mukina nos traz, é pensar que depende das relações organizadas pelos adultos que as crianças tenham acesso aos elementos do gênero humano. E isso pode ser mediado pela brincadeira, enquanto um instrumento, um processo de mediação que promove o desenvolvimento. E por isso, brincadeira é sério, brincadeira deve ser levada a sério, brincadeira deve ser planejada, brincadeira deve ser organizada, enquanto mediação no espaço da educação infantil. Então, aquela ideia, né, aquele falseamento da realidade, que educação infantil é lugar de brincadeira, é lugar de brincadeira. Mas essa brincadeira que promove o desenvolvimento humano. Essa brincadeira que é um instrumento de mediação do desenvolvimento omnilateral, que é uma atividade emancipatória, uma atividade educativa emancipatória, trazendo o Ivo Tonet, né? Então, é pensar essa potência de articulação, né? E a gente trouxe, pensando que essa contradição, essa dialética, que ao mesmo tempo que o jogo ele reproduz as relações, né, desiguais do sexo e gênero, então fortalecem esse estereótipo, fortalecem a fragmentação dessa brincadeira entre o menino e a menina, ela também pode ser utilizada e deve ser utilizada na educação infantil enquanto instrumento de ruptura com o modo de organização da vida a partir da divisão sexual do trabalho. Então, ao mesmo tempo que esse ser humano foi construído e essas relações foram construídas, a gente pode utilizar dessa realidade, desse instrumento, dessa brincadeira organizada e planejada, que não foi natural, que não é espontânea, que tem uma origem histórica e social, enquanto instrumento de ruptura com o modo de organização da vida a partir dessa divisão sexual do trabalho. E para isso, a gente precisa construir atividades, né, e organizar essas atividades de modo a tensionar essa divisão sexual do trabalho junto às crianças, a partir dos elementos que elas têm acesso, de uma forma adequada, de uma forma adaptada, mas fazê-lo, né? Desenvolver, potencializar. Então, a gente defende a educação infantil enquanto espaço propício para questionar essas relações, né? E a manutenção dessas relações de unidade, de opressão, de exploração e opressão, de cerceamento e de fragmentação desse desenvolvimento. E aí a gente defende essa educação. E aí eu volto lá no começo da minha fala para ir finalizando, que dos incômodos que eu tive ao longo da minha infância, da minha adolescência, né? Porque eu questionava tanto que eu não podia assistir jogo, que eu não podia jogar com os meninos na educação física, porque a gente não jogava futebol, porque a gente só tinha outros esportes, ou porque eu não podia falar algumas coisas, eu não podia sentar de algum modo, eu não podia utilizar aquela roupa, enfim, esses questionamentos. E eu trago de novo o meu sobrinho, porque ele está nesse processo, né, de questionar tantas coisas, e tanto, por que tia Du, por que isso, tia Du, o que é isso, tia Du? É a gente escutar esses porquês, potencializar esses porquês, né? A gente favorecer esses questionamentos, porque isso indica um movimento ativo na realidade. E a criança não é passiva, a criança é um ser ativo, é um ser social, né? Que nessa relação com a realidade pode transformá-la. Então, foi muito importante ter encontrado na graduação professores, né, aqui, mais especificamente a Adriana, minha orientadora, que potencializou o meu porquê, que escutou o meu porquê, que
nas contradições da realidade, favoreceu esses questionamentos. E a gente construir, né, planejar, organizar, sistematizar uma educação infantil que potencialize, que favoreça esses questionamentos das crianças. Porque não é natural. Então, esse saber delas não é natural. E esses questionamentos são esses meios em que a gente consegue desvelar essas relações. E aí, eu trouxe um trechinho da minha dissertação também, aí, mediado por uma citação do Vygotsky, que é: a brincadeira pode ser uma forma, por meio do desenvolvimento da imaginação e da criatividade, para que a criança tenha acesso ao brincar que não está no seu escopo. Então, com a brincadeira, ela pode brincar com aquilo que, às vezes, em casa não é permitido, quando a gente organiza. Então, a brincadeira pode, né, permitir que a criança tenha acesso àquilo que não está no seu escopo de possibilidades e permissões organizadas e esperadas, né, pelo sistema sexo-gênero. Brincar de ser quem não se pode ser na realidade permite à criança, por meio da imaginação, movimentar-se e entrar em contato com esse novo papel, esse novo fazer, e essas características que são negadas e barradas no seu desenvolvimento da materialidade. Portanto, colocar a criança em contato com essa ampla realidade do gênero humano pode possibilitar a apropriação dos elementos desse gênero humano, rompendo gradativamente com a fragmentação do sujeito. Uma vez que, trazendo Vygotsky, toda análise da essência da brincadeira demonstrou-se que nela cria-se uma nova relação entre o campo semântico, isso é, entre a situação pensada e a realidade, a situação real. Então, isso pode permitir, né, por meio aí do desenvolvimento das funções da imaginação, da criatividade, esse acesso pela brincadeira àquilo que é proibido, aquilo que é cerceado na realidade. E aí, finalizando, a gente retoma, né, e reforça que o processo de humanização se refere à apropriação dos elementos humanos. Então, quando o Leontiev traz a diferença da humanização e da humanização, é justamente esse movimento de apropriar-se dos elementos humanos, que acontece nas relações desde o nascimento da criança, sendo que esses elementos não são transmitidos pela hereditariedade, ou seja, eles encontram um limite na biologia, mas sim pela mediação da cultura em processos educativos. Por isso, é necessário a construção de modelos sociais de ação, ou seja, nós, adultos, guiando a criança em condutas questionadoras, críticas e que almejem atingir a máxima potencialidade humana enquanto desenvolvimento social, não como uma essência, como algo natural, mas aquilo que a gente conquistou ao longo da história da humanidade, das produções humanas, ao longo das transformações. E aí, por fim, né, almejamos uma sociedade sem a divisão de classes, a superação dessa divisão, em que a subjetividade, nosso desenvolvimento, passe a ser constituído nas múltiplas possibilidades de vir a ser da humanidade, sem a distinção de propriedades humanas em femininas e masculinas, uma vez que elas pertencem única e exclusivamente ao gênero humano. Então, isso seria possibilitar humanidade para as crianças, né? Para todos os seres nessa realidade. Gente, essas são um pouco das referências que eu fui citando, né? Mais Welcome, Engels, a Esquerdo. São obras aí que eu estou estudando, estudei, enfim, né? Que fizeram parte aí, mas mais uma vez posso deixar de ressaltar, né? A mediação aí da Teca, por meio da sua tese e de todos os contatos que a gente teve, e com certeza, né, mais uma vez, ressaltar a presença da minha orientadora aqui, que possibilitaram, que foram essa mediação do meu processo de humanização, né. Então, muito obrigada e espero que tenha sido possível de entender um pouquinho das minhas inquietações, das minhas articulações, né? A ideia é continuar estudando isso, enfim. Estou aberta também para trocas, né?
Quem quiser, a Teca tem meu contato, meu e-mail, enfim, fico à disposição e muito obrigada. Terminei, Teca. Ai, Jesus, diga. Ai, meu Deus, digam se não é para ficar nesse estado de encantamento absoluto. Ai, meu Deus. Adriana, temos uma bela. Olha o que nos espera pela frente ano que vem.